Pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro e último dia da 12ª semana de informação científica, que é promovida pela Biblioteca Central da Unifor. Hoje a gente encerra a nossa programação com um tema que aí atinge a todos nós que estamos no mundo acadêmico, que é a escrita científica. A palestra está sendo gravada e vai ser disponibilizada posteriormente até a sexta-feira, lá no nosso canal do YouTube, @Biblioteca Digital Tutoriais. E, ao final da palestra, a gente vai disponibilizar o formulário de presença, que vai garantir para vocês o certificado de participação também e a participação em um sorteio de um brinde, tá? Então, esses primeiros recados foram dados. Agora eu vou me apresentar. Eu me chamo Rafaela Carvalho, eu sou bibliotecária, tá? Eu sou mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal do Ceará, bacharel em Biblioteconomia também pela Universidade Federal do Ceará, e atualmente eu tenho mais de 10 anos em bibliotecas universitárias de experiência. Atualmente eu atuo como bibliotecária aqui na Unifor, no setor de apoio à pesquisa, atuando aí no setor, dando capacitações, esclarecimento e orientações sobre normas, uso de gerenciadores de referência, tá? E hoje a gente vai falar sobre as práticas que tornam aí a escrita científica o que ela é, As características dessa escrita científica, quais são os principais pontos que a gente precisa ter atenção quando a gente fala de escrita científica, certo? Vocês já estão vendo a minha tela de apresentação, correto? Está tudo certo. Qualquer dúvida que vocês tenham durante a apresentação, vocês podem colocar aqui no chat, tá? Aqui no final, pouco antes da gente encerrar, eu vou olhar o chat para esclarecer alguma dúvida sem nenhum problema. Então, agora a gente vai, de fato, iniciar a nossa apresentação, tá? O que nós vamos ver hoje, de fato, né? O que a gente vai discutir aqui sobre a escrita científica. A gente vai discutir o que é a escrita científica, qual o objetivo da escrita científica, por que a gente precisa escrever, quais as características dessa escrita, como que deve ser o planejamento da escrita científica, quais são os princípios e as técnicas que nós podemos aplicar à escrita científica, e também um pouco sobre a aplicação da inteligência artificial na escrita científica, tá? A gente vai perpassar por todos esses pontos durante a nossa apresentação. A gente vai iniciar falando sobre o que é a escrita científica. Aqui é uma definição, Matthews e Matthews, que ele fala que a escrita científica ela pode ser definida de forma restrita como o relato de pesquisa original em periódicos, ou, se a gente estiver falando de forma mais ampla, de outros materiais como teses, dissertações, monografias, nos quais os cientistas, os pesquisadores, eles compartilham as informações relativas às pesquisas. Então, independente da forma que a escrita científica ela assume, ela precisa ser bem-sucedida em responder perguntas básicas e abordar os problemas que o pesquisador levantou ali durante os diálogos que ele promoveu naquela escrita. Então, ele vai determinar o assunto, ele vai determinar a problemática, e nessa escrita científica, ele precisa responder a essa problemática e falar, destrinchar melhor esse assunto que ele colocou. Com essa definição em mente, a gente precisa entender qual é a característica da escrita científica. Tá? A escrita científica, apesar de muitas pessoas terem uma certa dificuldade na escrita, ela se tem uma característica principal é que ela tem uma certa objetividade. Então, textos científicos, eles têm ali um padrão, um rigor a ser seguido. Então, a objetividade é uma característica, a clareza
principalmente a clareza metodológica. Eu preciso explicar a minha metodologia de forma que outras pessoas consigam compreender, e a precisão terminológica. Tudo isso eu preciso fazer mantendo uma postura, às vezes, impessoal, tá? Mas aqui, quando eu falo impessoal, isso é um tipo de característica. Não necessariamente vai se aplicar à realidade de todos os pesquisadores, e isso é algo que tem se modificado ao longo aí dos estudos sobre escrita científica. Então, a objetividade é a questão do foco nos fatos. Eu não vou deixar que valores pessoais que eu possa ter, eles influenciem na minha escrita ou naquilo que eu vou desenvolver na minha pesquisa. A clareza é a comunicação direta e compreensível. Eu preciso entender que a minha escrita científica, ela não pode ser uma escrita que vai ser compreendida apenas por mim e por aquelas poucas pessoas que convivem comigo na minha área de pesquisa, ou então apenas por pessoas da minha área de pesquisa. Ela precisa ser compreensível para todos. E a precisão. Eu preciso usar os termos técnicos e científicos de maneira correta. Isso é uma característica da escrita científica, já que ela também é destinada para um público específico de maneira geral. Os objetivos. Por que a gente precisa escrever um artigo, uma monografia, uma tese, uma dissertação? Porque a gente precisa comunicar os nossos resultados de pesquisa. A gente precisa encontrar uma forma de dizer para aquelas outras pessoas que fazem parte do mundo científico o que foi que nós encontramos na nossa pesquisa, e isso precisa ser claro, precisa ter uma lógica, precisa estar fundamentado aí em referências, em evidências sólidas. Então, eu não posso, na minha pesquisa, falar qualquer coisa que eu acho que é certo, porque o achar na pesquisa científica, ele não existe. Eu preciso sempre validar aquilo, as minhas opiniões, por meio ali de teorias. Então, eu não vou falar uma opinião só porque é a minha opinião. Eu preciso ter ali evidências que comprovem algo que eu falo na minha pesquisa. E também, um ponto muito importante da escrita científica é facilitar a replicação. Então, eu desenvolvi um artigo, apliquei uma determinada metodologia. Essa metodologia que eu escrevi, ela precisa ser clara o suficiente para que outras pessoas leiam essa pesquisa e consigam replicar a metodologia em trabalhos que elas vão desenvolver. Então, a reprodutibilidade, ela é uma característica que sempre precisa ser pensada quando nós estamos escrevendo um trabalho científico. Com esses pontos mais gerais esclarecidos, a gente precisa aí pensar como que nós vamos planejar a escrita científica. Eu sei que vocês, no primeiro dia, tiveram um momento com a Eduarda ali falando sobre o planejamento e a organização da vida acadêmica. Vocês precisam trazer alguns pontos desses de planejamento e organização para a escrita científica. Não dá para a gente escrever se a gente não sabe como ou o que a escrever. Então, a gente precisa planejar. Tá? A Jennifer Pitt, ela coloca que tudo é fácil quando a gente sabe como. Isso é um livro sobre escrita científica. Ela fala que a habilidade da escrita, ela não é uma exceção. Para que eu seja um bom escritor, e aqui ela está falando de um bom escritor científico, tudo o que você precisa fazer é aprender a seguir algumas regras, e isso vai ser difícil quando você não compreende essas regras e vai tentar aprender a escrita científica por meio daquela questão de tentativa e erro. Então, eu não me preparei, eu não sei as características da escrita científica, eu não sei qual é o objetivo da escrita científica, mas eu preciso escrever alguma coisa, eu preciso escrever uma tese, eu preciso escrever um artigo. Então, o que eu vou fazer?
eu vou escrever. Se tiver errado, eu vou corrigir. Se não estiver errado, eu vou achar que eu devo seguir por aquele caminho. Então, é nesse processo de tentativa e erro que muitas vezes a escrita científica ela fica ali dolorida para o aluno. Ela é considerada, às vezes, chata, difícil. Por quê? Porque eu não procuro entender como que eu devo fazer para escrever. Eu só vou escrever. Então, isso é um grande problema quando a gente pensa em escrita científica. Antes da gente começar a escrever, a gente precisa pensar em 2 pontos, né, de planejamento. Primeiro, eu preciso de consistência. Tá? A Annie Lemons, ela é uma escritora de ficção. Ela não é uma escritora científica, mas ela é uma escritora e ela escreveu um livro sobre a vida dela de escritora. E ela fala que faça isso todos os dias por um tempo. Era o que o pai dela costumava dizer. Faça como você faria as escalas de piano. Faça combinando consigo mesmo. Faça como uma dívida de honra e assuma o compromisso de terminar as coisas. O que é que isso significa? Que a gente precisa persistir, que a gente precisa ter constância. Na escrita científica, não dá para a gente sentar na frente de um computador hoje e pensar assim, não consegui escrever nada. Fecha o computador e vai fazer outra coisa, vai ter outras distrações ali. Não dá para ser assim. Na escrita científica, a gente precisa tentar escrever um pouco todo dia. Tem dias, e tá tudo ok, tá? Tem dias que a gente vai escrever pouco e tá tudo bem. Tem dias que a gente vai conseguir desenvolver ali 1, 2, 3 páginas com facilidade. Mas a gente precisa, todo dia, exercitar essa questão da escrita. Não dá para esperar vir uma inspiração de algum canto e escrever. A escrita científica ela é diferente da escrita de ficção. Na escrita de ficção, as pessoas podem ter essa questão da inspiração. Mas tem autores, por exemplo, o Stephen King é um deles, que ele trata a escrita de ficção como uma escrita de trabalho. Então, ele pensa, se eu tenho um horário de trabalho, né, se eu trabalhasse numa empresa, eu trabalharia de 8 às 5, eu vou fazer a mesma coisa com a escrita. Eu vou ficar no meu escritório e tentar escrever de 8 às 5. Então, a gente precisa encarar, quando a gente está na escrita científica, a escrita científica como parte de uma atividade diária. Ela é diária. Outro ponto é que a gente precisa encontrar um espaço. Tá? A gente precisa ali encontrar um espaço que vai ser o nosso espaço de escrita. Retomando aí mais uma vez o Stephen King no livro sobre a escrita, ele começa assim, coloque sua mesa em um canto e todas as vezes em que se sentar para escrever, lembre-se da razão de ela não estar no meio da sala. A vida não é um suporte à arte, é exatamente o contrário. Ou seja, você precisa encontrar um local, um canto, em que você vai ter a concentração necessária para a escrita. Quando a gente fala da escrita científica, pode ser um local em que você vai ter silêncio, pode ser que você trabalhe melhor escutando música, e aí depende do seu tipo de música. Tem gente que vai escrever melhor de manhã, tem gente que vai ser mais produtivo à noite. Eu vou dar um exemplo pessoal. Enquanto eu escrevia a minha dissertação, eu ouvia rock. E era assim, muito alto. A pessoa que olhava para mim percebia que eu estava escutando alguma coisa muito alta. Mas aquilo dali me fazia concentrar naquilo que eu estava fazendo. Então, você precisa, além de ter essa consistência, precisa encontrar esse local adequado, esse ambiente adequado para você escrever, para você exercitar a escrita. Com esses pontos definidos, eu preciso também entender que a minha escrita, ela faz parte aí de diversas atividades que eu vou fazer na minha vida, de pesquisadora ou de pessoa que trabalha e estuda. Então, eu preciso entender
aquilo que é importante e urgente. Relembrem lá do que a Eduarda falou. Eu tenho coisas que serão importantes e urgentes, eu tenho coisas que são importantes, mas não urgentes. Eu tenho coisas que são não importantes, mas são urgentes, e eu tenho coisas não importantes e não urgentes. Então, eu preciso estabelecer. Por exemplo, a monografia, ela não é urgente, mas ela é importante. Você sabe que no final de determinado semestre, você precisa entregar aquela monografia escrita. Então, como ela é importante, você vai estabelecer aí, durante os seus dias, momentos em que você vai parar e escrever, que você vai pesquisar, que você vai ler para escrever. Então, você precisa estabelecer isso para você, tá? Lembrando, a escrita, ela não é urgente, mas ela é importante para você, para que você atinja aí o seu objetivo. Outro ponto que é importante lembrar, a escrita, ela não é uma arte criativa, né? Como eu falei, você não precisa de inspiração para escrever. Você precisa ter uma ideia, um pensamento com seus resultados que você quer apresentar. Então, você precisa ter o que falar? Sim, você precisa ter o que falar. Mas você precisa ter a sua pesquisa bem definida, então você precisa ter os seus resultados prontos para publicar. Você precisa ter uma estrutura, que é um ponto que, às vezes, muita gente peca. Muitas pessoas só vão se preocupar com a estrutura do trabalho que ela está fazendo no final. Então, eu tenho uma monografia para entregar. Eu vou escrever toda a monografia, não me preocupar com a estrutura, com a formatação, e vou só escrever. E no final eu vou me preocupar com essa estrutura. Não. Essa questão da estrutura está intimamente ligada ali com a questão de colocar as coisas no local certo. Então, a estrutura, ela também é importante para a construção do trabalho. E o estilo. Todo mundo tem um estilo de escrever muito próprio. Tem gente que vai ser mais prolixo. Tem pessoas que têm uma capacidade de concisão muito boa. Mas a escrita científica, ela tem por característica a clareza e a coesão. Então, ser conciso é importante para a pesquisa científica. Eu preciso reavaliar isso. Eu sou muito prolixo, eu preciso pensar em melhorar isto para a minha escrita científica. Tá? Então, essas são características que vocês também podem identificar na escrita científica. Com relação ao planejamento, o que eu preciso fazer antes de começar a escrever? O que eu preciso? Eu preciso ter ali a minha construção da problemática. Eu preciso saber qual é o meu tema, ou seja, delimitar o tema. Eu preciso entender a minha lacuna de pesquisa, que vai gerar o meu problema de pesquisa, determinar ali os objetivos da minha pesquisa. Os objetivos, eles estão intimamente ligados à problemática. Eu não posso estabelecer um objetivo se eu não tenho um problema para resolver. Por quê? Os objetivos são pontos que você vai atingir para responder a sua pergunta. Se você não tem uma problemática, o que você vai fazer? Cumprir um objetivo por cumprir? Mas o que aquilo dali está acrescentando na ciência? Então, você precisa pensar nisso. Identifica a lacuna, identifica o problema de pesquisa, estabelece os objetivos geral e específicos e constrói a sua justificativa. E aí é importante também pensar em uma justificativa. Estou fazendo esse trabalho porque a temática me interessa? Ok, mas e para a sua área? Por que esse trabalho vai ser importante para a sua área? Por que esse trabalho vai ser importante para a sociedade, de maneira geral? São justificativas que são necessárias para a construção de um trabalho científico. Porque a ciência, de maneira geral, aquilo que a gente constrói dentro da universidade, seja da monografia, a tese, a ideia é que seja para a sociedade. Então,
eu preciso identificar ali o que aquilo vai beneficiar a sociedade. Então, faz parte ali da minha justificativa. Outro ponto importante, estruturar como vai ser a pesquisa. Eu normalmente indico que você consiga estruturar um sumário. Ainda que você não tenha nada escrito, esse sumário que você consegue de estrutura vai te ajudar a saber onde você inicia e onde você termina. Então, você sabe ali o que vai estar dentro do seu primeiro capítulo, quais são as informações que você precisa, os conceitos que você precisa, as teorias que você vai discutir, os autores que você precisa. Então, essa estruturação, ainda que não tenha a cara do seu sumário final, mas te ajuda a pensar o início, o meio e o fim da pesquisa acadêmica. A busca pela literatura para o referencial teórico. Também eu preciso saber essa estrutura para essa busca. Como eu vou saber o que eu devo buscar de literatura se eu não sei o que é que eu quero escrever? Isso daí, quando a gente não tem essa estrutura tão bem definida assim, o que ocorre? Eu estou sempre procurando literatura, eu estou sempre encontrando literatura e eu nunca paro de buscar, encontrar, ler. É um ciclo sem fim. Então, quando eu já tenho essa estrutura bem definida, eu consigo, em um determinado momento, olhar ali para o material que eu fiz o levantamento e perceber, não, eu já tenho material suficiente para a escrita deste referencial teórico, tá? Lembrando que o referencial teórico, ele tem um propósito na pesquisa. O referencial teórico, ele não está na sua dissertação apenas por estar. Você precisa utilizar o referencial teórico para suas análises. Então, você também, quando for buscar literatura, pensa no que você vai poder utilizar daquele referencial teórico para as suas análises. Outro ponto importante, o registro das ideias, das leituras, o andamento da pesquisa e a reflexão, ou seja, anotações. Eu vou discutir um pouquinho mais sobre o fichamento, tá? Sobre o processo de leitura, a gente vai discutir um pouquinho na frente, então só relembrar aqui, a gente precisa anotar e registrar aquilo que a gente faz na nossa pesquisa. E por fim, a gente precisa pensar em utilizar as normas adequadas para a padronização do texto. Se eu vou escrever um artigo para uma determinada revista, eu escolhi a revista, li ali as informações destinadas aos autores, li ali quais são as normas que eles utilizam, as normas de formatação da revista, ela tem um template. Eu vou escrever onde? Eu vou escrever no template que foi fornecido pela revista, porque isso já vai me ajudar a deixar aquele texto em um padrão adequado. Outro ponto para o planejamento, as etapas desse planejamento. Então, a gente identifica ali, né? Aqui é uma definição do planejamento, da etapa do planejamento mais visual. Né? Eu tenho aí a identificação das perguntas, né? A definição da estrutura, um primeiro rascunho que eu vou construir, um erro também que é comum a gente pensar que aquela primeira coisa que a gente escreveu já é o nosso trabalho. Aquilo dali é um rascunho inicial. Então, a gente vai fazer aquele primeiro rascunho, depois a gente mexe naquele rascunho e faz outro rascunho que é um pouco mais apresentável. Aí a gente pode fazer outra revisão e tem um outro rascunho. O ideal é que você faça aí até 4 rascunhos até você chegar no documento final. Claro, existem momentos em que você não vai conseguir fazer todas essas revisões. Sim, né? Vamos ser conscientes. Às vezes a gente não vai ter tempo para fazer tudo isso. Mas é importante que você entenda que a primeira versão que você escreve não necessariamente é a versão final. Às vezes é uma versão, é um draft inicial, é um rascunho inicial que vai te ajudar a chegar na versão final, mas é isso que ele é um rascunho inicial.
Aqui, a gente tem também uma coisa que é importante, principalmente para quem vai escrever artigos, é uma divisão, tá, das seções que existem no artigo e mais ou menos ali o quanto você precisa escrever com relação a páginas. Por exemplo, na introdução. Na introdução, o que a gente vai fazer? A gente vai responder por que a gente começou aquela pesquisa. A gente vai resumir o contexto, vai colocar a problemática, vai declarar os objetivos. Tudo isso, quando a gente está falando de artigo científico, se tomar mais de uma página, ele vai chegar no máximo ali 1,5 páginas. Mas, mais do que isso, não é interessante. Se um artigo ele tem ali 5 páginas, um artigo que ele, no máximo tem 20, e 5 páginas é só de introdução, eu não preciso ler o restante do artigo. Às vezes, tudo que a pessoa falou no restante do artigo já está na introdução. Então, o poder de ser sucinto é bom para quem vai escrever artigo. A seção de métodos, né? Como que você fez? Você vai detalhar como que você fez o estudo, de 2 a 3 páginas, às vezes no máximo 2 páginas, dependendo também, claro, do tipo de pesquisa que está sendo trabalhado. Se for uma pesquisa na área da saúde, que normalmente tem uma metodologia que é mais rigorosa e específica, eu vou detalhar um pouco mais. Resultados, né? O que eu encontrei, eu vou descrever ali questões das minhas amostras de estudo, análise de dados, de 2 a 3 páginas. Se eu tiver tabelas e figuras, elas vão aparecer de 3 a 6 figuras dentro dessa parte de resultados. A discussão, eu vou trazer questões de referencial, que normalmente aparece para a discussão, então eu vou discutir os achados, que também é de 2 a 3 páginas, e referência, a gente vai citar a literatura mais relevante e mais recente. Essa questão do recente, ela pode ser um pouco subjetiva. Dependendo da área, nem sempre eu vou só trabalhar com o mais recente. Às vezes é o que é mais relevante. E o ideal é de 20 a 35 referências. Lembrando, pessoal, que isso daqui é uma recomendação de um autor, de um dos autores sobre escrita científica. Se a gente for olhar no manual da APA, por exemplo, que é outro manual de escrita científica, ele também vai dar ali padrões que podem ser seguidos com relação ao comprimento esperado de cada seção e que vocês podem adaptar. Às vezes, a própria revista, quando é uma revista científica que tem um determinado nível de qualidade, ela vai estabelecer ali diversas políticas e orientações bem específicas para os autores, e vocês podem utilizar também. Então, é importante sempre avaliar ali aquilo que está sendo colocado. Com relação à leitura, né? A leitura informativa, que é aquela leitura que a gente faz quando a gente precisa estudar. É a leitura que eu estou voltando a essa leitura para a compreensão e assimilação de um conhecimento, do conteúdo de um texto. Então, normalmente, eu preciso de uma determinada técnica, de uma determinada atenção. Não é eu vou pegar aqui esse meu texto acadêmico, sentar no meu belo sofá, que está do lado de uma janela, pegar um copo de café e vou ler, como se tudo estivesse bem. A leitura acadêmica, ela não é dessa forma. A gente precisa ter ali uma atenção maior na leitura acadêmica. Uma coisa que é importante entender: você não precisa amar e nem gostar da leitura acadêmica, mas você precisa fazer. É uma tarefa que você precisa fazer. Você não precisa amar, mas você precisa saber fazer uma leitura acadêmica. Então, ela vai normalmente se dividir em algumas etapas. Lakatos e Marconi, que são duas autoras da metodologia, elas estabelecem aí mais etapas. Elas estabelecem 6 etapas. Mas a gente consegue resumir essas etapas delas na etapa de reconhecimento ou exploratória, que é uma primeira leitura rápida que a gente faz ali do documento para a gente identificar o tema do texto, a estrutura do texto. Normalmente a gente vai observar ali o título, o subtítulo,
prefácio, a introdução, conclusão, referência, uma coisa mais geral. Eu sempre, quando vou ler algum artigo ou trabalho científico, eu procuro ler, principalmente, inicialmente, para entender se eu quero ou não dar continuidade naquela leitura, leio a introdução e a conclusão. Normalmente, com esses 2 pontos, você consegue saber se aquilo dali, de fato, vai contribuir para o seu referencial teórico. Depois, eu vou fazer a leitura seletiva, que aí eu posso ler algum capítulo específico, né? Ela é uma leitura mais direcionada, então eu vou escolher aí algumas partes mais importantes e extrair dessas partes as ideias principais, as principais informações de interesse ali do estudo. Então eu posso, se for um livro, ler um capítulo específico, verificar ali algum quadro, né, do meu trabalho que vai me ajudar a selecionar ou não aquele documento. E eu tenho a leitura analítica, que é aqui também conhecida como leitura interpretativa. Aqui é um tipo de leitura mais aprofundada, que eu vou, de fato, entender, compreender bem os conceitos que estão sendo colocados e vou conseguir ali identificar a tese central, quais são os argumentos, eu vou conseguir, a partir disso, fazer anotações que serão relevantes para a minha escrita. Então, eu vou conseguir relacionar as ideias do autor com conhecimentos que eu já possuo da minha trajetória aí de aluno ou de pesquisador. E é essa leitura aqui, a leitura analítica, que vai dar a possibilidade para que o pesquisador ele desenvolva um fichamento. Tá? O que é um fichamento? Acho que não é algo que atualmente não é tão conhecido assim por todo mundo. O fichamento, ele é um instrumento, tá, de estudo e de pesquisa, consequentemente, que ele ajuda, né, consiste em registrar de forma organizada, sistemática, as informações essenciais de um texto, ou de livro, ou artigo, ou qualquer documento que você leu. Então, você vai, tá, pegar as informações que você coletou daquele documento e vai inserir num outro documento à parte, em que você vai conseguir ter uma melhor compreensão dos conceitos, memorizar melhor e, posteriormente, até usar essas informações. O fichamento, ele tem esse nome porque, acho que essa palavra é meio estranha, mas antigamente ele era utilizado no formato de ficha. Se vocês forem hoje em algumas determinadas livrarias, vocês ainda encontram essas fichas que eram utilizadas para fazer esse fichamento. Atualmente a gente tem outras ferramentas que possibilitam a elaboração do fichamento. Mas o fichamento, gente, ele ajuda muito na fixação do conteúdo, ajuda muito você a organizar as suas ideias, juntando as suas ideias com do autor que você leu. Então, é muito importante quando a gente vai escrever. Aqui vai ajudar a você não precisar, a todo momento, estar consultando aquilo que você já leu. Eu não preciso consultar a todo momento o mesmo texto, porque eu já vou ter isso de maneira resumida em um fichamento. Quais são, né, os tipos de fichamento? O Medeiros, ele coloca aí 3 principais tipos de fichamento. Primeiro é o fichamento bibliográfico. Nele, a gente vai registrar os dados completos da obra. Então, eu vou fazer ali uma referência à minha obra. Eu vou incluir a referência completa, o assunto principal, e eu posso até botar ali algumas observações sobre edição, sobre número de páginas. Então, é um fichamento que vai ter dados da obra. No fichamento de conteúdo, que aqui é um dos tipos de fichamento que é mais utilizado, tá? Eu vou ter ou um fichamento que é de resumo, vou fazer o resumo daquele documento que eu li e colocar no meu fichamento, ou ele é um fichamento de comentários, aqui ele vai resumir as ideias principais do texto com as suas palavras, tá? E vai te ajudar a compreender melhor e reter melhor aquele conteúdo. Aqui, o ideal é que você coloque as ideias centrais de parte do texto, os conceitos chaves, a relação entre aquelas ideias ali,
Então, o objetivo nesse tipo de fichamento é sintetizar de fato aquilo que o autor colocou, e o fichamento de citação, que nada mais é do que transcrições fiéis de trechos literais do texto do autor, com a inclusão e a indicação ali da página. Isso daqui é importante quando a gente pretende fazer algumas citações diretas no nosso trabalho. Eu, particularmente, faço muito uso do fichamento de citação com comentários, que é o fichamento em que eu coloco uma citação, mas eu também faço ali comentários, tanto sobre a citação, mas também fazendo comentários daquela citação relacionando a outros autores que eu já li ou outras colocações. Normalmente, esse tipo de fichamento, ele me ajuda a, de fato, estruturar melhor a minha escrita científica. Foi uma técnica que eu utilizei muito na escrita dos meus trabalhos acadêmicos, e eu, de fato, não precisava voltar para o texto, a não ser que tivesse alguma coisa que eu fiz um comentário e precisei depois pegar uma citação direta, mas muito raramente isso acontece. Normalmente esse tipo de citação com comentário ajuda muito, de fato, ele é o passo para escrita científica. A gente tem a leitura, a gente tem a escrita. Entre esses dois existe o fichamento, tá? Por que eu sei que muita gente hoje em dia não conhece? Porque ele já não é tão utilizado, porque a gente vive no mundo digital e, por conta do nome dele, muita gente não transformou essa ideia para o digital, mas existem formas de se fazer. Como que vocês podem fazer? Você vai criar tópicos, selecionar o texto, grifar as partes importantes. É importante pensar, gente, quando a gente vai grifar um texto, não dá para você grifar ali metade da página do artigo achando que tudo é importante. Não. Você só vai grifar ali o texto quando você já estiver na fase da leitura analítica, tá? Você já passou ali da leitura seletiva, então você vai, quando for na parte de interpretação, o que você vai fazer essas marcações, separar as melhores citações, transcrever essas citações e anotar também as referências. É importante essa questão da anotação das referências, porque quando eu for para a minha escrita, eu preciso, claro, utilizar corretamente as normas de citação e, obviamente, a norma de referência. Como dica, tá? Eu vou deixar aqui algumas ferramentas digitais que vocês podem utilizar para fichamentos. O Evernote, que é esse elefantezinho, o Notion, que a própria Eduarda já comentou, o Samsung Notes, tá? Eu coloquei aqui o Samsung Notes, mas normalmente é aplicativos de notas para celulares. Eu particularmente utilizo o Samsung Notes, gosto muito. E o Mendeley, eu sei que o Mendeley, ele é um gerenciador de referências. Né? Então, ele já dá a vocês uma ajuda ali no processo de citação e referência. Mas, quando eu tenho um documento em PDF dentro do Mendeley, eu também consigo fazer esse processo de citação e referência para o meu fichamento. Eu consigo colocar lá trechos do trabalho, consigo colocar comentários. Então, o Mendeley tem também essa funcionalidade. Quem for aluno da Unifor e também quem não for aluno na biblioteca tem treinamento sobre o uso do Mendeley, tá, pessoal? Dito tudo isto do planejamento, a gente vai para a parte de técnicas, que de fato ali quais são os princípios para que a gente aplique na escrita científica. Eu trago mais uma vez uma citação do Stephen King, que ele fala que ele gostaria de sugerir que, para escrever com o máximo de suas habilidades, convém construir sua própria caixa de ferramentas e depois trabalhar a musculatura para carregá-la com você. Assim, em vez de topar com um trabalho difícil e desanimar, talvez você saiba pegar a ferramenta certa e partir para o trabalho imediatamente. Isso é algo que a gente consegue também aplicar para a nossa vida de escrita científica. A gente precisa saber quais são as ferramentas certas para aplicar na minha escrita. Lembra lá daquela citação inicial de não ficar naquela questão de tentativa e erro.
entender o que é a escrita científica te ajuda a escrever melhor. Primeiro ponto que a gente precisa sempre prestar atenção na escrita, quando a gente fala de princípios e técnicas, é continuidade e fluxo, tá? A consistência lógica da expressão do trabalho e a cadência entre as palavras e sentenças. Isso é um grande problema. Eu acho que a continuidade e o fluxo, pelo menos ao meu ver, em alguns momentos ela é pior do que a questão de coesão e coerência para algumas pessoas, né? Ou então de clareza e concisão. Por quê? Aqui eu estou falando de um fluxo lógico, de progredir as ideias de maneira ordenada, de maneira suave, passar ali de uma frase para outra, de um parágrafo para o outro, sem ter ali uma ambiguidade, ou então sem ter uma transição truncada ou uma transição excessiva, cuidando do meu estilo de escrita, cuidando do meu tom, do ponto de vista que eu estou utilizando, dos tempos verbais que eu estou utilizando, se está tudo sendo consistente. Então, a continuidade e o fluxo, ela vai permitir que você escreva um texto que, quando o leitor vai ler, ele vai compreender com facilidade e rapidez aquilo que ele está lendo. Se vocês pegarem qualquer texto acadêmico e vocês lerem, e vocês pensarem assim, nossa, foi tão fácil entender esse livro, esse artigo, ou esse livro, ou esse texto, pode ter certeza que o autor daquele texto, ele teve muito trabalho para ter um processo de continuidade e fluxo que desse para vocês essa facilidade de leitura, tá? Ainda com relação à continuidade e o fluxo, que a gente trouxe um exemplo, que é um texto, né, falando sobre a rápida expansão urbana. Então, aqui é só para vocês verem como que essa questão da continuidade e do fluxo, ela pode ser aplicada. Eu preciso pensar no uso de conectivos e palavras de transição, repetição estratégica de ideias-chave. Eu preciso ter uma estrutura que é sequencial. Eu preciso encadear uma sentença na outra e eu preciso ter uma voz consistente. Então, aqui eu vou ler só o primeiro parágrafo, para a gente não se demorar muito. A rápida expansão urbana, característica do século XXI, tem gerado impactos ambientais significativos, principalmente nas áreas de recursos hídricos e biodiversidade. O crescimento desordenado das cidades leva à hipermeabilização do solo, meu Deus, quase não sai, o que, por sua vez, aumenta a velocidade e o volume do escoamento superficial da água, resultando em enchentes e sobrecarga dos sistemas de drenagem. Então, aqui é um texto que a gente consegue ver que tem pausas nos locais certos, que ele consegue linkar uma primeira frase com a última ideia. Então, aqui é um texto que tem esse segmento. O que seria, por exemplo, um texto mais truncado? Aqui, aborda-se constantemente sobre a necessidade de saber a capacidade máxima produtiva de um negócio. Ponto. Muitas empresas não estabelecem parâmetros claros para alcançar tal resultado. Aqui a gente consegue ver que as frases elas são fragmentadas. Então, parece uma coisa meio robótica. Não há uma transição entre uma frase e outra, né? Eu não tenho ali um advérbio de transição que dá a ideia de continuidade. Eu não tenho ali um advérbio que dá a ideia de oposição. São só frases que foram juntas, soltas, mas foram juntadas ali para aquele parágrafo, tá? Então, isso daqui trunca muito, deixa aquele trecho ali, aquele texto que você precisa ler, muito cansativo. Isso daqui para o leitor é um purgatório. Então, é importante a gente pensar nessa questão da continuidade. O que é que eu posso fazer? Eu devo conectar parágrafos, palavras, frases de transição que vão sinalizar a relação ali entre as ideias. Então, eu vou utilizar advérbios que vão dar a ideia de continuidade. Eu começo a ideia numa determinada frase, preciso colocar uma vírgula, mas coloco um advérbio que vai dar a ideia da continuidade. Outra coisa que é importante é estruturar essas ideias sequencialmente. Quando a gente vai escrever
um determinado texto, é importante pensar, por exemplo, o que eu vou colocar naquele meu parágrafo? Qual é o tópico que eu vou tratar naquele parágrafo? Se eu não sei o que é que eu vou tratar naquele parágrafo, eu posso começar em uma ideia, quebrar a ideia no meio e escrever outra coisa. Então, é importante, principalmente na escrita, que eu saiba exatamente o que eu vou escrever neste parágrafo, para que ele flua naturalmente. E isso também é importante para que ele flua para o próximo parágrafo com naturalidade. A escrita científica não é só parágrafos soltos sobre determinados temas daquela área que você escolheu. Você precisa ali deixar aquela ideia cadenciada, você precisa preservar a linha de raciocínio. Então, você precisa evoluir de maneira gradual naquela escrita científica, tá? Aqui, uma dica sobre a construção de um bom parágrafo, um parágrafo bem estruturado. A primeira frase é uma primeira frase do tópico. Ela vai apresentar ali a ideia principal. Ela vai dar uma pista sobre o conteúdo que você vai tratar no parágrafo. As frases de apoio, que são as frases do meio, elas vão corroborar a ideia principal. Você vai explicar ali aquelas evidências principais. E a última frase, ela vai concluir, né? Ela vai resumir, reenfatizar a ideia principal e um ponto essencial. Ela já vai preparar o leitor para a ideia que eu vou conectar no meu próximo parágrafo, tá? Eu preciso dessa conexão, preciso estabelecer essa conversa entre os parágrafos. Aqui, algumas dicas de advérbios e frases de ligações para redação científica, tá? Aqui só são alguns. Se vocês procurarem aí, existem uma lista enorme de advérbios que vocês podem utilizar para fazer essa conexão, para dar a ideia de continuação também. Além disso, portanto, como resultado, por esse motivo, para dar a ideia de pausa, em outras palavras, em essência, com efeito. E o contraste, que é, no entanto, por outro lado, em contraste, ainda, contudo. Então, isso daqui vai me ajudar, né, a fazer a transição entre as frases e também pode, por vezes, me ajudar a fazer a transição entre os parágrafos. Sobre a concisão e a clareza, tá? Na escrita científica, a gente precisa encontrar aí um equilíbrio primordial entre ser conciso e ser claro. Quando eu falo em precisão, eu estou pensando ali na transmissão do significado. Então, estou falando que eu preciso deixar claro o meu significado, o que eu preciso dizer. Já a concisão, ela vai dizer respeito a deixar claro o que eu preciso dizer com poucas palavras. Isso daqui, gente, muitas vezes ele dá uma dificuldade para as pessoas, né? A gente, por vezes, tem mania de querer enfeitar muito ali um vocabulário, querer utilizar termos que não faz parte do nosso vocabulário. Às vezes a gente acaba ali, se perdendo no meio da escrita científica e acaba que o texto não tem nada a ver com nada. É importante a gente evitar utilizar uma linguagem complexa que vai confundir o meu leitor e eu preciso me concentrar em deixar uma coisa precisa e clara. Tá? Sobre a clareza e a concisão. É importante. O que eu preciso fazer? Usar construções curtas e diretas, tá? Mas não vai fazer que nem naquele parágrafo que eu mostrei lá, que era vários pontos, frases soltas. Não, eu preciso fazer a transição correta, mas utilizando frases curtas e diretas. Eliminar palavras desnecessárias, evitar rodeios que vão confundir o leitor, utilizar termos da área, sempre explicando os conceitos. E se um termo ele for muito complexo para garantir a compreensão universal, é sempre importante colocar esse conceito. Se é um termo muito específico da área, porque você precisa utilizar um termo específico, é importante também que você faça uma mescla
com sinônimos. É importante que a gente evite, pessoal, utilizar muitos jargões que vão fazer ali com que pessoas se afastem do texto. Um texto que é técnico demais também ele é difícil. Então eu preciso moderar aí, eu preciso utilizar um termo técnico, mas também eu não posso deixar o meu texto tão técnico que ele vai ser uma leitura chata, truncada para as pessoas. Sobre a extensão aí dos parágrafos. Não existe uma regra geral com relação ao tamanho de um parágrafo. Ao mesmo tempo, eu preciso pensar que um parágrafo curto demais significa que eu não tinha nada para dizer naquele parágrafo, e um parágrafo longo demais, no final do parágrafo, a pessoa já esqueceu qual foi a ideia inicial. Preciso saber aí moderar essa extensão do parágrafo, tá? Normalmente ali um parágrafo entre 5 linhas é um parágrafo ok. Se passar disso também, cuidado só para não ter um parágrafo que vai tomar meia folha, porque isso é um exagero e no final a pessoa não entende, não lembra o que foi que ela leu inicialmente. Evitar ambiguidade, opinião, adjetivo que dá a ideia ali de subjetividade, comprometimento com a imparcialidade no texto, evitar verbosidade e redundância, tá, gente? A redundância é aquela questão de quando eu preciso utilizar várias palavras com o mesmo significado. A gente costuma fazer muito isso aqui no português. E a verbosidade é quando a gente utiliza palavras mais que o necessário. Então, às vezes, eu tenho uma maneira mais simples e direta de escrever algo, mas na intenção de aumentar ali o meu texto, eu acabo escrevendo mais do que o necessário, tá? É importante pensar que se você escrever um texto, achou que ele está conciso demais, você precisa expandir os conceitos que você já colocou naquele texto. Não é inserir naquele texto conceitos que não tem nada a ver com o que você já escreveu. Não é encher ali de coisas e deixar aquele trabalho sem pé nem cabeça, como diria minha mãe. Ainda sobre a concisão e a clareza, tá? O artigo, ele é uma receita clara do seu trabalho. Na verdade, a escrita científica, ela parece uma receita de bolo que você precisa seguir. Você tem ali que construir uma introdução que evidencia o contexto do seu trabalho para os leitores e vai dizer a eles o que é importante, uma seção de métodos que vai permitir com que eles reproduzam a ideia do trabalho e você vai apresentar os seus resultados de forma clara, de maneira que ele possa ser facilmente compreendido. Por exemplo, lá na introdução, coloquei a minha problemática, coloquei os meus objetivos, se eu tiver hipótese, eu coloquei também lá na minha introdução. Lá na minha conclusão ou considerações finais, dependendo do tipo de trabalho que vocês estão fazendo, vocês precisam explicar como que a pergunta foi respondida, como que os objetivos eles foram atingidos e se a hipótese, por acaso, foi provada ou não. Você precisa retomar essas ideias ali na conclusão ou considerações finais para fazer o fechamento daquele texto de maneira clara. Gramática e uso, tá? Erro gramatical, frase mal construída é um grande problema na literatura científica. A gente está falando aí de uma literatura que quem escreve tem um determinado nível de conhecimento. Então, um texto que está mal escrito ou então tem algum erro gramatical muito grotesco, e eu não estou dizendo que você não pode cometer erros, mas que na versão final não deveria aparecer. Então, é importante a gente se atentar, tá? Sobre o tempo verbal. Eu preciso usar esses tempos verbais regularmente. Eu preciso entender a maneira correta, quais são os tempos verbais que eu vou utilizar nas sessões de maneira adequada, tá? Para garantir ali a fluência no meu texto.
Se eu mudo repentinamente o tempo verbal no mesmo parágrafo, fica confuso para os meus leitores. Então, eu preciso manter aí essa constância. Normalmente, o pretérito, perfeito, ele é apropriado para expressar aí alguma ação que já ocorreu no momento específico. E o presente perfeito é quando a gente vai expressar uma ação passada que não ocorreu em um momento específico. Tá? Normalmente são esses dois tempos verbais que a gente utiliza com mais frequência. Sobre a voz ativa e a voz passiva. A voz, ela descreve ali aquela relação entre verbo e sujeito. Na escrita científica, o mais indicado é a voz ativa. Porque na voz ativa eu tenho um sujeito, eu tenho o verbo e eu tenho o predicado. Na voz passiva, eu vou fazer o contrário. Nessa questão de botar o predicado, depois o verbo e às vezes nem colocar o sujeito, muitas vezes eu vou deixar o meu texto confuso, tá? Todos os manuais, eles indicam que seja utilizada com moderação a voz passiva. Isso é algo que tem sido modificado aí nos últimos anos. Pesquisadores mais antigos ainda dão preferência para a voz passiva. Aí, nesse caso, você vai seguir o que o seu orientador, claro, manda. Mas a preferência para todos os escritores, né, para todos os autores que falam sobre a escrita científica, atualmente a preferência é voz ativa. Desvios de estilística, vício de linguagem, figura de linguagem, metáfora, pleonasmo, eco, tudo isso dificulta o estilo ali que você está tentando escrever. Vício de linguagem, gente, não é importante estar numa escrita científica. Metáfora. Eu sei que muita gente adora escrever por metáfora, mas a pesquisa científica, a escrita científica, ela precisa ser clara. A metáfora não deixa as coisas claras, né? Vai dar uma ambiguidade. Desvios de pontuação. O uso de vírgula e o uso de ponto final. Os dois principais sinais de pontuações que nós utilizamos. Importante saber utilizar uma vírgula mal colocada. Ela tem um impacto no texto que nós escrevemos, tá? Os desvios de sintaxe, uma distância muito grande entre o sujeito e o predicado, a inversão da voz direta, que é a voz passiva, né? Então, a inversão ali de predicado, verbo e sujeito, isso também dá um problema no desvio de sintaxe. Qualquer problema com concordância nominal e concordância verbal, e também aí desconhecimento de regência de verbos. Regência de verbos também é outro problema que impacta muito. Vocabulário e estrangeirismo. É importante, lembrando, né? Não utilizar um vocabulário extremamente técnico, que vai dificultar a leitura, mas também não utilizar um termo de uma linguagem mais coloquial em algo que deveria ser técnico. A gente precisa saber moderar esses dois. Aqui é um quadro que vocês vão ver, tá? Sobre a revisão, né, dos tempos verbais. Algumas estratégias para vocês melhorarem a escrita. A gente lê para aprender pelo exemplo. A gente escreve a partir de um esboço. Reler o rascunho. É importante pensar que o trabalho de vocês nunca é a versão final. Buscar a ajuda de colegas. Trabalhar com revisores de texto. Se você tem dificuldade com português, paga um revisor de texto para o seu trabalho ou um revisor de normas para revisar o trabalho, tá? Com relação à aplicação das IAs na escrita científica. A IA, ela está aí para revolucionar a escrita científica. Ela vem ajudar aí tanto a automatização de rascunho, de resumo de artigos, mas existe aí uma barreira ética. A Daiane falou ontem aí sobre os pontos éticos da escrita na IA, e a gente precisa pensar nisso. Mas a IA, ela também tem limitações. Antes de aplicar a escrita, eu preciso treinar a IA para utilizar na escrita científica. Eu também preciso pensar que tudo que eu vou fazer na escrita científica
com o apoio da IA, eu preciso revisar, já que ela pode fabricar dados que não correspondem ali à minha temática. E ela pode também utilizar uma linguagem inadequada que vai enviesar o meu trabalho, por conta da linguagem do próprio pesquisador, ou até mesmo plagiar a ideia de outras pessoas. Então, o processo aí para adquirir esse conhecimento, ele pode ser facilitado pela IA, mas ele também tem os problemas, tá? Aqui alguns exemplos de mau uso. Aqui nesse trabalho, o autor ele utilizou uma IA como autor, né? Utilizou o ChatGPT como autor. IA não tem papel de autor, ela não tem responsabilidade ética e legal. Esse trabalho ele foi retratado, é importante falar isso. Aqui a pessoa pediu para o ChatGPT revisar o trabalho, mas não revisou o texto que a IA fez a revisão. E apareceu a frase que o ChatGPT colocou lá de certamente está aqui uma possibilidade de introdução. Então, né, deixou claro aí que utilizou a IA, ela até aceita por alguns periódicos, mas eu preciso revisar aquilo que a IA faz. Eu não posso só utilizar e esperar que não vai ser pego pela revista, né? Além disso, eu preciso declarar o uso, tá? E nesse último aqui é um exemplo que a pessoa utilizou a IA para fazer o processo de análise dos dados. Eu posso utilizar, por exemplo, o ChatGPT para me ajudar a aprimorar a apresentação das análises. Por exemplo, eu fiz as análises, mas eu preciso da IA para me ajudar a montar uma tabela que vai ficar melhor, um gráfico. Então, a apresentação eu posso melhorar. Mas eu não vou pedir para a IA fazer a análise por mim, não é o adequado. Então, o uso responsável dentro da escrita. Eu preciso registrar, né, todas as formas que eu utilizei a IA, né, para o que é que ela foi utilizada. Eu preciso registrar para que eu coloque no meu trabalho, verificar com precisão todas as referências. Se eu pedir para a IA elaborar a minha lista de referências com base em um determinado modelo, eu preciso conferir se aquelas referências estão corretas. Eu vou me certificar de que todos os conceitos estão devidamente atribuídos. Se eu pedir para ela corrigir algo no texto, eu vou verificar se ela não acrescentou nada que não deveria ter acrescentado naquele texto. Eu vou verificar se ela não plagiou no momento em que eu pedi uma correção, tá? Eu vou verificar ali a linguagem utilizada. Então, eu tenho diversas diretrizes éticas e diversas maneiras que eu vou tornar o uso da IA na escrita de maneira ética. Só para a gente finalizar aqui, tem um quadrinho, tá, que é do Grangeiro et al., que ele fala os benefícios da IA na escrita acadêmica. Então, normalmente, para o que a gente pode utilizar? Na revisão de literatura, eu vou utilizar para buscar documentos, mas aí eu preciso prestar atenção qual é o tipo de pesquisa que eu estou desenvolvendo. Se eu vou fazer uma pesquisa em que eu tenho ali uma metodologia específica para busca, como uma revisão sistemática, uma revisão integrativa, eu não posso utilizar só a IA para buscar literatura. Eu vou fazer a busca nas bases de dados ainda, eu como pesquisador, e vou utilizar a IA para aumentar, para inserir algum documento que eu posso sentir falta. Aí a gente tem o Consensus, o ELIST, o Perplexity para isto, ferramentas para um rascunho inicial ou para te ajudar a estrutura inicial do trabalho. O ChatGPT, o próprio Consensus, para refinamento de texto, ou seja, edição também de texto. Normalmente eles recomendam o ChatGPT, mas lembrando que você precisa treinar, tá? Você tem a sua escrita científica, então você precisa treinar. Sobre a questão dos problemas éticos, plágio, a referência, a acurácia ali daquilo que está sendo escrito, e a gramática e a transparência. E existem ferramentas aí para revisão textual. A Grammarly é uma das mais conhecidas, tá?
principalmente para o inglês. Eu utilizo algumas IAs para busca e também para me ajudar na elaboração de fichamentos. Para elaboração de fichamentos, eu utilizo o Elicit e o SciSpace, tá? Eles ajudam muito, eles ajudam a criar uma tabela que é um esboço inicial para um fichamento. A gente tem ali os pontos principais que eles colocam, e o Research Rabbit para busca de material para escrita científica. Lembrando sempre que, se você utiliza, você precisa saber exatamente como que está utilizando. E só para a gente finalizar, eu quero deixar essa frase aqui do Márcio Pereira, que ele fala que é difícil a gente ensinar alguém a escrever um artigo científico. Ele fala especificamente do artigo científico, mas aqui a gente está falando da escrita de maneira geral. Por quê? Porque por mais que a gente tenha características ali que estão sendo apontadas, e que por mais que pessoas experientes elas indiquem um caminho ao iniciante, né, a gente nem sempre a pessoa iniciante vai seguir o caminho que foi recomendado para ela, né? Então, eu posso explicar como que faz, eu posso lhe oferecer quais são as características, mas a escrita científica, ela só se aprende no momento em que a gente escreve. Então, ela é algo que é constante. Eu não vou saber uma escrita científica só ler sem aplicar. Eu preciso estar nesse processo de aplicação, tá? Aqui as nossas referências do treinamento, né, da nossa palestra. E é isso.